Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Paz e bem ao nosso coração. Alegria podermos nesta noite partilhar a poderosa palavra de Deus. Agradecer a Érica, coordenadora do Grupo de Oração Vaso Novo, pelo convite. Eu sou Dema Marsola, faço parte do Grupo de Oração e com alegria nós queremos trazer a poderosa palavra de Deus dentro deste tempo em que nós estamos falando de transformação. Deus que nos transforma para ajudarmos a transformar também as pessoas. Sermos como que um canal que estende a mão, que ajuda as pessoas a ficarem de pé para voltarem para a casa do Pai. Então, a poderosa palavra de Deus vai nos ajudar nesta noite. Convido você a pegar o Evangelho de São Lucas, no capítulo 19, uma passagem bem conhecida, Evangelho de São Lucas, capítulo 19. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Zaqueu recebe Jesus. Jesus entrou em Jericó e ia atravessando a cidade. Havia ali um homem muito rico chamado Zaqueu, chefe dos recebedores de impostos. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, porque era de baixa estatura. Ele correu adiante e subiu a um sicômoro para o ver quando ele passasse por ali. Chegando Jesus àquele lugar e levantando os olhos, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje na tua casa. Ele desceu a toda a pressa e recebeu alegremente. Vendo isso, todos murmuravam e diziam: ele vai hospedar-se em casa de um pecador. Zaqueu, entretanto, de pé diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se tiver defraudado alguém, restituirei o quádruplo. Disse-lhe Jesus: hoje entrou a salvação nesta casa, porquanto também este é o filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, eu quero meditar com você essa transformação poderosa que aconteceu na vida de Zaqueu. Perceba que Jesus está passando por Jericó. Jericó ela é conhecida. E Jesus, quando estava passando por Jericó, esta cidade, justamente do lado de fora havia um mendigo chamado Bartimeu. É uma passagem bem conhecida também. Jesus estava se dirigindo para Jerusalém. Ele não ia entrar em Jericó. Jericó não era o seu itinerário. Ele não tinha nada o que fazer em Jericó. Porém, ao passar do lado de fora da cidade, um mendigo, um cego, começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Jesus o chama, o cura. E aí a atitude de Jesus é uma atitude que mexe com a nossa vida e com o nosso coração. Quando Jesus cura aquele homem, aquele jovem Bartimeu da cegueira, Jesus resolve entrar em Jericó. Jesus muda o caminho, Jesus muda o itinerário. Ele está indo para Jerusalém, mas é preciso que ele mude o caminho agora. Por quê? Jesus sabia que lá dentro daquela cidade havia uma pessoa que estava precisando dele. Ele precisava se encontrar com esta pessoa. E o que acontece? Jesus se dirige para dentro da cidade de Jericó. E as pessoas vão na frente avisando todas as outras da cidade que vinha vindo ali um homem que havia curado um cego. E todo mundo conhecia Bartimeu, porque Bartimeu pedia esmola. É interessante. Para os homens, Bartimeu pede esmola. Mas quando Jesus passa, Bartimeu pede um milagre. Para de pedir esmola para Jesus. Ele é o Deus dos milagres. Ele pode realizar o impossível. Para de pedir esmolinha para Deus. Para de pedir coisa pequena para Jesus. Ele pode realizar coisas maiores do que nós pensamos ou imaginamos ou até mesmo temos visto.
Jesus muda o caminho e entra em Jericó. E ele sabe que ali havia um homem que precisava dele. É interessante que, por causa da notícia que Jesus vinha ali, havia acabado de curar um cego, a multidão dobrou de tamanho. E narra o Santo Evangelho, que é interessante, né? Havia ali um cobrador de impostos, um homem odiado pelas pessoas. E olha que bonito que é. Zaqueu significa puro. Zaqueu significa puro. É interessante, né? No hebraico, Zaqueu significa inocente. Mas ele era tido como um ladrão, como um bandido, como alguém que roubava o povo, odiado pelo povo. E olha, o Papa Francisco vai nos ensinar que a igreja não é um tribunal, mas a igreja é um hospital. Jesus entrou em Jericó não para julgar um homem, mas Jesus entrou em Jericó para salvar a vida de um homem que estava prestes, logo poderia ser apedrejado, poderia ser morto. Jesus entra em Jericó não para julgar e condenar, mas para salvar e transformar a vida de um homem. Jesus está caminhando. Zaqueu, todo mundo sabe, era de baixa estatura, então ele corre à frente, ele sobe numa árvore, e quando ele sobe na árvore, ele fica em evidência. Quem fica em evidência no grupo de oração? O pregador, o animador, a coordenadora, os ministérios. Nós ficamos em evidência. As pessoas olham para a gente e acham, nossa, é imbatível, é invencível, é o super-homem, é a Mulher Maravilha. Nada disso. Nós estamos em processo de transformação também, porque um dia alguém teve um encontro com Jesus, nos falou dele, e isso mudou a nossa vida, mudou o nosso comportamento, porque nós podemos mudar algumas coisas. A conversão muda o rumo, das pessoas. A metanoia muda o pensamento. Então você muda de atitude e muda de pensamento. Enquanto tem muita gente procurando uma outra coisa, uma palavrinha chamada filáusia, que é foge da dor e busca o prazer. Ninguém quer sofrer. Hoje em dia ninguém quer sofrer, muito mais por Jesus. Muito mais ser perseguido, falar mal. E olha que as pessoas falam da gente, as pessoas criticam a gente, as pessoas observam a gente. Mas não importa, né? Como diz Santa Teresa de Calcutá, no final de tudo é entre eu e Deus, não é entre eu e o que as pessoas acham de mim. Por isso a igreja não é um tribunal. Por isso a igreja é um hospital e procura quem está doente. Quem se reconhece doente são as pessoas humildes. Mas não é humilde para você falar, nossa, como eu sou humilde. Não é essa humildade. É você saber que você precisa de Deus. Não existe maior humildade do que você dobrar o joelho e rezar. Porque quando você se dobra, que você reconhece, dependente de alguém que pode tudo, mudar a sua história. Mas Zaqueu sobe na árvore. Ele não podia ver Jesus. E o que acontece nesse instante? Jesus passa por ali. Meu irmão e minha irmã, para algumas pessoas, Jesus está dizendo, levanta. Quantas vezes na Bíblia você ouviu Jesus dizendo, levanta e anda? Levanta, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Quantas vezes você viu isso na Bíblia? Jesus dizendo, levanta. Mas para alguns ele está dizendo, desce. E quando Jesus olha ali a Zaqueu, Jesus vai dizer para ele, desce. Desce. Hoje eu preciso ficar na sua casa. Fala a verdade, se a gente estivesse lá na multidão, a gente ia pensar assim, agora Jesus vai parar, vai dar um sermão, vai falar tudo aquilo que está engasgado aqui, vai falar para esse tal de Zaqueu aí. Mas Jesus, ele é diferente da gente. Jesus não veio para julgar nem para condenar. Jesus veio para salvar e transformar o pecador num homem justo. Tanto que Jesus diz, desce Zaqueu, hoje eu vou ficar na sua casa. Você imagina que alegria daquele homem poder receber Jesus na sua casa? Quando ele disse isso, metade da conversão de Zaqueu estava garantida. O coração de Zaqueu já se encheu de espanto e alegria, porque ele poderia escolher qualquer outro que se julgava santo ali no meio daquela multidão. Mas ele escolheu justamente a Zaqueu, que era o mais odiado, o mais falado, o mais famoso, não famoso como Jesus, que curava e que tinha palavras de vida.
eterna, mas Zaqueu era conhecido como aquele que era ladrão, bandido, assaltante, roubava o povo. Conhecido e famoso do lado contrário, mas Jesus quer ficar justamente na casa dele. Olha, eu não sei o que as pessoas dizem de você, eu não sei o que as pessoas dizem de mim, mas esta noite com esta palavra, ao você ouvir esta palavra, Jesus está dizendo, hoje eu vou entrar na sua casa. Eu escolhi, estava escrito lá no céu, que esta noite, Jesus Cristo, por causa desta palavra, ia entrar na sua casa. Eu quero dizer, Ele sabe o seu endereço. Ele sabia o meu endereço quando eu bebia, quando eu era alcoólatra, quando eu fingia ser um santinho, ia para a missa. Jesus sabia quem eu era. Jesus conhece a gente. E Ele conhecia Zaqueu. Por isso Ele quis entrar na casa de Zaqueu. Por isso Ele quis entrar na minha casa, do meu coração, na minha vida, na minha história. Por isso Ele quis reescrever a minha história. Por isso Ele quis me transformar, um homem de sarjeta, num missionário da palavra de Deus. Por isso Ele quis transformar um bêbado em ministro da Eucaristia da Igreja Católica Apostólica Romana. E eu digo para você, não tenho méritos nenhum diante de Deus. Não posso oferecer absolutamente nada, a não ser a minha vida, o meu coração. A não ser a minha decisão de seguir em frente e nunca desistir do céu. Por pior que eu me sinta, por pior que eu faça, eu não desisto do céu. Por isso, quando Jesus disse para Zaqueu, desce, hoje eu vou ficar na sua casa, o céu inteiro entrou dentro da casa de Zaqueu. E não é diferente hoje na sua casa. O céu inteiro quer entrar dentro da tua casa, porque algumas coisas aí precisam ser transformadas. Aqui dentro precisa ser transformado. Zaqueu recebe Jesus com todo amor e com todo carinho. E a primeira coisa que ele diz, vou dar metade dos meus bens aos pobres. Por que Zaqueu não diz, eu vou dar tudo aos pobres? Claro que tem uma lógica, porque Jesus não o chamou para seguir. Jesus não disse, Zaqueu, vende tudo e me segue. Zaqueu teve a iniciativa e disse, eu vou pegar metade dos meus bens e vou dar aos pobres. Porque ele ainda tinha uma família, ele ainda tinha uma casa. Ele ia ser transformado, estava sendo transformado naquela hora. E ele precisava de seu sustento. Zaqueu não ia mais ser um assaltante, um bandido, um ladrão. Muito pelo contrário. Houve uma transformação ali poderosa. As pessoas me conheciam antigamente como Dema que bebia. Esse sabe beber. Esse bebe bem. Hoje algumas pessoas me conhecem. O Dema, ele é pregador lá do Vaso Novo. Houve uma transformação. Não pelos nossos méritos, mas é porque Deus nos escolheu. Zaqueu diz, eu vou dar metade dos meus bens. E se eu defraudei alguém ainda, eu vou restituir 4 vezes mais. 4 vezes mais. Percebe que Zaqueu estava com um coração sensível. E Jesus vai dizer, que lindo, né? Hoje entrou a salvação nesta casa, porquanto também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Fala a verdade. Quantas vezes a gente já esteve perdido? Quantas vezes a gente achou que estava em algum lugar, mas o nosso coração estava em outro? Você já se sentiu assim? Eu estou na igreja, mas meu coração está longe? Ou eu estou em outro lugar, mas o meu coração está na igreja? A gente às vezes fica meio que perdido, mas olha, quando a gente se perde, vem o bom pastor em busca da ovelha perdida. E quando Jesus encontra a ovelha perdida, muitas vezes ela está enroscada nos espinheiros. E eu vou dizer para você, se a nossa vida está assim, parecendo um espinheiro, estamos nos sentindo como ovelha perdida no meio do espinho, não se mexe. Porque quanto mais você fazer, mais você vai se ferir. Escuta a voz do pastor que está chegando. Se você consegue fechar os seus olhos, escute os passos de Jesus chegando para te buscar. Não se mexe mais, não tenha mais nenhuma atitude, porque a ovelha perdida, quando está no espinheiro, quanto mais ela se mexe, mais ela se fere. Escute, silencie, o pastor está chegando e com o seu cajado ele estica, ele traz a ovelha ao seu peito, coloca no seu ombro e leva de volta para casa. Porquanto o Filho do Homem veio procurar e salvar aquele que estava perdido. Como Deus é lindo. Como Deus é maravilhoso, como Deus vem ao nosso encontro, dá a impressão de que é Deus que precisa da gente, é Ele que vem correndo nos buscar, nos salvar, nos tirar dos enroscos da vida,
Olha que lindo que é nesse processo de transformação que o vaso novo está fazendo, está trabalhando através da palavra de Deus. Aquilo que Deus transforma a minha vida, eu preciso colocar ela em público, falar dessa transformação. É aquela velha frase, né? Quando os amigos veem a gente na igreja, os amigos falam assim: eita, quem te viu e quem te vê. Pois é, quem te viu é porque sabe de onde a gente veio. E quem te vê sabe agora onde a gente está. E nós estamos dentro do coração sagrado de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso bom pastor. Essa transformação, ela não depende de nós, não depende do nosso tempo, do tempo que a gente quer. Porque para Pedro se transformar de pescador para o primeiro Papa da Igreja Católica Apostólica Romana, demorou 3 anos. Para Paulo se apaixonar por Jesus, demorou 3 dias. As portas de Damasco, fica cego. Depois Ananias vai e ora por Saulo e aí se transforma em Paulo 3 dias. Para Zaqueu, foi 1 noite. Para Levi, que se transformou em Mateus, foi 1 olhar e 1 frase. E a grande pergunta: quanto tempo ainda Jesus vai levar para nos transformar? Já te perguntaram assim: você tem o Espírito Santo? E com certeza você respondeu: tenho. Agora a grande pergunta é: e quanto o Espírito Santo tem de você? Para que você possa se transformando e se configurando a imagem do Filho de Deus, poder também estender as mãos para ajudar outros que estão sempre a caminho da salvação. Não se esqueça, peça grande para Deus, Ele pode tudo. Não se esqueça daquilo que Bartimeu pediu. Pediu para os homens esmola, mas para Jesus pediu milagre. Zaqueu só queria ver Jesus, mas Jesus estava interessado muito mais em ver Zaqueu. E os corações se uniram, os olhares se cruzaram e ali houve uma grande transformação. De um ladrão, de um bandido, para um homem justo, fiel, temente a Deus e apaixonado por Ele. Que pela intercessão da Virgem Maria, nós possamos aprender do coração de Maria, que é a escola dos discípulos de Jesus, aprender a ter humildade, sinceridade e determinação para seguirmos sempre os passos do Mestre. Debaixo de vossa proteção, nós nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezei as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Marilda, pela animação, obrigado pelo carinho, pelas orações. Deus abençoe. Obrigado, Érica, pelo convite. Continue. Quarta-feira que vem, outro animador, outro pregador, falando dessa transformação de Deus na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe, paz e bem.